crianças. Hoje tá um excelente dia, então eu decidi gravar pra vocês, já que eu vou ficar sozinha com as duas crianças hoje. O Vitor foi viajar a trabalho. Hoje eu vou ficar sozinha com as duas crianças mais uma vez. Então eu decidi gravar um vlog pra vocês, mostrando um pouco de como que eu lido com tudo sem surtar. Se aqui podemos dizer assim. Uma aqui já acordou, ó. Ontem à noite eu fiz esses bolinhos, que é tipo como se fosse um bolinho de banana, e coloquei umas uva passa, sabe? Eles cresceram tudo um pertinho do outro e ficou dessa forma. E eu tinha falado pro Vitor levar pra viagem dele, mas ele acabou esquecendo. Então a gente vai tomar isso aqui, nosso café da manhã. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Os nossos ovos mexidos. Eu aproveitei pra, enquanto a Lavínia ainda tá dormindo, pra adiantar o café da manhã e também organizando algumas coisas, que é uma das dicas mais importantes. É sempre aproveitar a soneca do bebê ou enquanto o bebê não acorda, pra poder agilizar o máximo possível e principalmente em questão de se arrumar, né, de ter o autocuidado e também de tomar café da manhã, almoçar, jantar. A sua alimentação tem que estar pronta pra você não ficar atribulada tentando cuidar da criança e com fome. Bom dia, você já tá sentada. Meu Deus, na beira da cama, ó. Fofolândia. Uma nenenzinha que pula lá na cama, mas caiu e bateu com a cabeça. A mamãe ligou pro médico e ela disse: nada de neném pulando no chão. Uma das coisas que mais me encantam no relacionamento das duas é essa conexão, sabe? A Alice procura sempre proteger, cuidar e dar atenção pra Lavínia. Isso deixa meus olhos, assim, lacrimejando mesmo de emoção, porque é muito fofo, é muito lindo. E a Lavínia também sempre ri pra ela e procura ela pela casa. Quando ela não tá, a Lavínia fica chateada, sabe? Aproveitando aqui alguns segundos que a Lavínia tá dormindo, e vou cortar esses vegetais. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre como tá sendo hoje, minha rotina atual. E, bom, espero não me estender tanto e não enrolar tanto nesse vídeo. Espero que vocês gostem desse formato. Primeiramente, gente, uma coisa que eu tenho aprendido é que é fundamental acordar um pouco antes das crianças para você conseguir ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Por quê? Quando as crianças acordam, já começa a pedir o café da manhã, a procurar roupa, a escovar os dentes, a pentear cabelo. Aí a pequenininha acorda, tem que trocar a fralda, tem que pôr pra mamar, tem que pôr pra rotar. A gente fica o quê? Embananada, a gente fica maluca. Me organizei assim e eu acho que é a melhor forma que tá sendo pra mim, assim, atualmente. Acordar antes dessa galerinha, entendeu? Aí hoje, o que eu fiz? Eu não coloquei despertador, foi a primeira vez na semana que eu não coloquei despertador, porque eu tava precisando descansar ontem. Eu até coloquei no Instagram, se você não me segue lá, me siga, é Tamires_Pisa. Gente, ontem eu acordei muito indisposta. E aí eu já tava me sentindo muito cansada, sabe? Já tava assim, há vários dias me sentindo bem cansada, me levantando arrastada. Todos os dias eu tenho acordado às 6h30 pra poder ir treinar, né? Então eu me arrumo, vejo o que eu tenho de importante pra fazer naquele dia e já vou pro treino. Aproveito que o marido está voltando, né? Pego a bike e vou. Atualmente estou indo de bike. Está sendo um pouco desafiador, está? Porque às vezes dá um pouquinho de medo, sabe? Mas eu tô superando e tá sendo um cardio muito bom. Chegar aquecida na academia. Bom, aquela enrolando vários. E minha câmera está andando. E normalmente eu acordo antes delas também, né? Esse horário elas ainda não estão acordadas. Então dá tempo de eu me trocar, beber uma água. Às vezes a Liz levanta já me pedindo coisa, pedindo pra ligar a TV e tal. Às vezes eu ligo, às vezes eu espero o papai dela chegar pra poder ligar. E aí eu vou treinar tranquila, linda e bela. Eu tenho um horário pra chegar aqui em casa que é no máximo às 9 da manhã. Porque o meu marido entra às 8 horas da manhã e a primeira hora dele é, entre aspas, tranquila. E às vezes a Lavínia acorda lá por umas 8 da manhã, 8h30. Então dá tempo dele entreter ela assim um pouquinho e aí ela não fica chorando nem nada. E aí a hora que eu vou lá, eu dou o máximo de mim no treino, gente. Quando eu volto, eu tento, assim, voltar bem quietinha pra tomar uma ducha e já pegar ela e descer. Aí eu preparo meu café da manhã e tomo meu café, tipo, tarde já, sabe? Quase 10 da manhã.
E aí, mas assim, essa rotina tem sido boa. Agora que a gente se mudou, né? Demorou um pouquinho, mas agora eu tô me adaptando mais. Eu confesso que ainda tem algumas questões que, por exemplo, eu queria muito, assim, aplicar aquelas rotinas, sabe? De você acordar super cedo, já fazer algumas coisas importantes, já fazer seu hábito de leitura, devocional, tudo cedo, mas não dá tempo. Eu tento correr, sabe? E aí eu sinto que também chegar acordando já nessa pressa de fazer tudo avoada não é o ideal. E aí, graças a Deus que eu consigo ter esse apoio, né? Do meu esposo estar aqui em casa, assim, trabalhando de casa. Porque aí as coisas ficam mais, entre aspas, tranquilas, né? Porque também ele tem a demanda dele e tem dias que, assim, eu não consegui treinar. Por exemplo, hoje é um dia. Claro que eu acho que até se ele estivesse em casa hoje, eu não ia ter ido, porque eu ainda tô um pouco, sabe, tipo, indisposta. Vou cortar aqui os meus legumes, porque eu estou focada nesse ano de 2026 a ser uma pessoa fitness de verdade, sabe? Tipo, uma pessoa fitness, porque antes eu tava sentindo que eu tava muito atribulada, agora acho que eu tô tendo paz mental pra poder fazer isso, dar certo. E tô conseguindo, tô feliz, gente. Ai, tô muito feliz, tô conseguindo ver resultados. Bom, hoje eu decidi fazer abobrinha, cenoura, picar um pouco de cebola também e temperar com azeite, temperinhos, alho, sal. Eu misturo tudo e coloco no air fryer. Essa dica tá sendo excelente pra gente ter variedade de legumes, mas comer de um jeito que todo mundo consiga comer e seja gostoso, sabe? Que não enjoe, não seja aquele legumes assim só colocado de qualquer jeito na panela. Isso ajuda muito a ter uma dieta saudável e prática no dia a dia com o bebê. Eu vou aproveitar para almoçar rapidinho antes dela lá acordar. Do nada essa alegria, meu Deus. Oi. Muita gente que não tem 2 filhos não faz ideia de como a gente fica cansado, sabe? E sempre me perguntam se à tarde, quando a Lavínia tá dormindo, se eu consigo descansar também. E não, gente, o meu descanso é no máximo dessa forma, ficar deitadinha, lendo alguma coisa, mexendo no celular, pra qualquer intervenção eu tá ali do lado já e socorrer ela e dar atenção pra Alice também, porque a Alice também não dorme à tarde mais, né? Bom, todo mundo já almoçou aqui, né? A Lavínia ainda tá dormindo. Quando ela almoçar, quando ela acordar, eu vou dar almoço pra ela. E, bom, organizar a cozinha agora. Esvaziar a máquina de lavar louça, encher. Olha lá, mãe. Minha cuidou? É. Eu comi peitinho. Quando tem a pequenininha comendo aqui, ó, né, lindinha? A mamãe vai colocando aos pouquinhos no pratinho dela, na bandeja, e ela vai comendo sozinha, né, amor? Tilapiazinha grelhada. Fofa. A gente gosta muito de ter todas as refeições sentados à mesa. E inclusive as crianças. Mas nesse dia, como eu tava sozinha e a Lavínia dormiu, eu vi que ela tava tranquila, eu aproveitei pra colocar ela, enquanto ela almoçava, né, mais tarde do que a gente, do que a Liz e eu aproveitava para organizar algumas coisas para já ir agilizando pro jantar. Acho que essa é uma dica também. Embora a gente goste de estar todos à mesa, porque ela se alimenta melhor também, vendo a Liz e a gente comendo. Mas muitas vezes a gente precisa, né, gerir os dias. E nesse dia ela fez 2 sonecas, então isso ajudou bastante a manter um pouco da rotina diária e não acumular tanto serviço, né? E no intermédio do tempo eu fui dando um pouquinho de comida pra ela, interagindo um pouquinho com ela. Quando eu vi que ela tava chateada e não queria mais comer, aí eu retirei e continuei brincando. E passamos toda a tarde assim, gente. Normalmente as nossas tardes são assim. Às vezes eu saio, mas esse dia eu tava meio insegura em relação ao clima. Ah, você tá querendo comer isso aí? Como assim? Baguncinha, baguncinha. Bom, já tá anoitecendo, né? Vai chegar o momento de dar o banho. E é muito engraçado que a Alice estava agora aqui falando comigo que
uma mãe não pode ter 2 filhos. Na cabecinha dela, a mãe só consegue dar conta de uma criança. E aí ela tava aqui tentando resolucionar o paradeiro onde a gente deveria deixar a Lavínia. Gente, juro, isso me dá, assim, um misto de riso, né? E ao mesmo tempo um pouco de, sabe, de culpa. Não tem jeito, é impossível falar de maternidade sem falar de culpa materna, né? Todo momento é isso. Bom, agora são 6 horas e normalmente nossa rotina da noite começa às 7 horas. Mas hoje eu estou sozinha, então vou precisar de mais tempo para poder me organizar. Enquanto eu enchia a banheira dela, eu olhava a paisagem ali fora e pensava, meu Deus, que loucura que é ter 2 crianças e estar sozinha com elas e sentir que eu não sou suficiente, sabe? Mas eu creio que é um sentimento passageiro, sabe? Eu tive essa sensação de não conseguir dar conta assim que eu descobri a gravidez. E em seguida eu fui percebendo que é possível você se dividir. Claro que o bebezinho ele precisa muito mais de colo, de atenção, mas que é possível você conciliar a atenção, né, com a criança mais velha e o colinho ali com o bebezinho de colo, porque realmente é uma fase, né? E esse primeiro ano, até o bebê começar a andar, ele vai requerer muito de você, muito da sua atenção, de colo mesmo, peito. Ela tá numa fase de angústia, de separação, então a gente não consegue deixar ela com outras pessoas e nem muito tempo longe do nosso colo. E olha que atualmente tem uns 15 dias ela começou a andar, engatinhar pela casa, e isso tem ajudado bastante a gente conseguir fazer algumas poucas tarefas com ela brincando sozinha, brincando com a Liz e descobrindo o mundo. Mas ainda é bem desafiador. Eu busco sempre tentar ter um pouco mais de paciência com a Liz e atenção também para conseguir brincar com ela, interagir com ela, mas são 2 cenários muito diferentes, né? E eu acho que o que fica para Liz, toda vez que ela me pede para fazer coisas às vezes difíceis, né, com um bebezinho, e eu falo, olha, filha, agora eu não consigo ir aí na sua casinha, entrar toda espremida na sua cabaninha, porque eu tô com ela lá no colo, porque eu tô amamentando. Acho que é essa sensação que fica pra ela, sabe? Que é impossível a mãe dar conta de 2 crianças. Mas, na realidade, é que o bebê, ele precisa desse colo e é um tempo. Eu sempre tento conversar com ela, sabe? E, ao mesmo tempo, também ser presente e trazer a Liz pra fazer as coisas pela irmã, sabe? Brincar junto, escolher roupinha, ajudar no que ela puder, né? Que seja indicado pra dentro da idade dela. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Idealmente, até seria uma marmita, já todas as refeições programadas certinho. Mas se você deixar já um filé de peito ou um filé de peixe temperadinho na geladeira, pronto pra grelhar só na hora. Os legumes você parar pra fazer no almoço, mas guardar também pro jantar. Lavar a salada já do almoço e do jantar no mesmo, de uma única vez. Já agiliza bastante, sabe? Cozinhar arroz para o dia todo ou 2 dias, o feijão para a semana e só ir descongelando. Essas coisas ajudam muito na organização. E teve um tempo que eu fiz bastante marmita também, para poder colaborar, né? E uma rotina que eu tenho aqui em casa também que me ajuda muito é depois que as crianças dormem, lá por umas 9 horas da noite, eu desço e arrumo a cozinha, e a cozinha dorme limpa, organizada para no dia seguinte eu conseguir chegar do treino e fazer meu café da manhã, cuidar das crianças, sem me preocupar com a limpeza e organização da cozinha. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia e que tenham pego algumas dicas aí que podem ajudar, de repente, uma mãe que tem 2 crianças pequenas a passar um dia sozinha e ter um pouco de sanidade mental, lembrando que nesse dia eu não saí, mas eu gosto de sair na parte da tarde com elas. E também lembrando que se você não conseguir sair com as crianças todos os dias, não é um problema, vocês podem fazer atividade juntas, passar o tempo juntos, e nem todos os dias são iguais, né? É isso, gente, você não se cobre muito, tente dar o seu melhor, e você tá sendo a melhor mãe pro seu filho, só em tentar o seu melhor. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!